existe toda uma literatura em volta dessa coisa de poeta. Compreende? Quer dizer, como se o poeta fosse assim um estado intermediário entre o homem e o místico, entre o homem e o santo, compreende? Como se o poeta fosse um sujeito predisposto ou um homem de tipo diferente. Não é nada disso. O poeta é um escritor que usa uma palavra que tem uma determinada maneira de assumir a linguagem, compreende? My girls have a way of getting into mischief. Well, so do I. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. I intend to make my own way in the world. No one makes their own way, least of all a woman. You'll need to marry well. You are not married, aren't you? Well, that's because I'm rich. Três personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança. 2, os passarinhos. 3, os andarilhos. Let's just step out into the night and grab my hand and we'll hold each other tight. Boa noite, eu sou Adriana Couto, Metrópolis no Ar. Hoje, 9 de janeiro, comemoramos 100 anos de nascimento de João Cabral de Melo Neto. O poeta e diplomata que morreu em 1999 dizia que a boa poesia acontece quando se consegue dizer coisas abstratas de forma concreta. Eu acho, por exemplo, que uma palavra como maçã, ou manga, ou pão, ou cadeira, são palavras muito mais poéticas, compreende? Por exemplo, muito mais poéticas do que, por exemplo, tristeza, melancolia, angústia. Porque a maçã, a palavra maçã, todo mundo sabe o que é maçã, compreende? De forma que maçã, embora cada pessoa veja uma maçã de uma maneira diferente, há menos diferença na maneira de ver maçã do que na maneira de interpretar, por exemplo, uma palavra abstrata como tristeza ou alegria. Dizer coisas que naturalmente são abstratas, mas dizer essas coisas através de uma linguagem concreta. João Cabral de Melo Neto é filho e neto de senhores de engenho da Zona da Mata, em Pernambuco. Nasceu em Recife e, até os 16 anos, detestava a literatura que conhecia do colégio. Só no contato com os textos de Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade é que teve a ideia de escrever. Soneto. Nós éramos obrigados a ler sonetos, compreende? De forma que aquele automatismo do soneto é um negócio que até hoje eu não consigo compreende, tolerar. Eu tenho a impressão que se eu não tivesse conhecido a poesia do Carlos Drummond, sobretudo dos 2 primeiros livros, nunca me teria ocorrido escrever poesia, compreende? De forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende, áspera, uma poesia com textura áspera, compreende? Que uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta. É mineral a linha do horizonte, nossos nomes, essas coisas feitas de palavras. É mineral, por fim, qualquer livro. Como diplomata, João Cabral rodou o mundo e se identificou particularmente com Sevilha, na Espanha. Sevilha continua uma cidade acolhedora de ruas estreitas, compreende, casas baixas. Compreende, uma cidade em que você anda numa rua de Sevilha como se estivesse andando no corredor de sua casa, compreende? E convivi intimamente com o povo sevilhano, compreende, quer dizer, com toureiros, com cantores de flamenco, bailarinas de flamenco. Não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida. Sevilhano e pernambucano ao mesmo tempo, ele dizia que, como nordestino, não podia ser indiferente à paisagem natural e humana do meio em que viveu. Morte e Vida Severina, um texto encomendado para o teatro e musicado por Chico Buarque, foi resultado deste olhar. Porém mais que no mundo te sentirás largo, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra... Naquele meu poema sobre Manolete, termina sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema. O que acontece com muitos poetas
é que escreve um poema e depois poetiza um poema. Agora não precisa poetizar o poema. Eu gostaria de fazer uma poesia, compreende, que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, caso o leitor é o carro, né, ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende, em que o carro fosse saculejado a todo momento, compreende? Quer dizer, uma poesia em que o sujeito vai passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que opusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor. Aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Tem que ser celebrado, que artista! 2020 vai ser cheio de homenagens e publicações de João Cabral de Melo Neto. A primeira biografia de peso sobre o poeta, escrita por Ivan Marques, deve sair ainda neste semestre. Uma fotobiografia também, organizada pelo poeta Eucanaã Ferraz. E ainda 3 antologias com a poesia completa, inclusive com poemas inéditos. Estamos aqui ansiosos aguardando. E já que falamos de literatura, a nossa dica de quadrinhos da semana é uma adaptação de 3 contos do português Eça de Queiroz. Um homem rico que aproveita todos os prazeres da vida na cidade grande, mas no fundo sente uma incompletude. E numa viagem ao campo, acaba descobrindo que nem tudo o que tinha era realmente essencial. 3 irmãos velhos e pobres encontram um tesouro. Finalmente a família vai mudar de vida. Só que não. A ganância toma conta deles e leva a história a um final trágico. Uma mulher linda e jovem que vive para o marido e os filhos, todos sempre adoentados. Uma mistura de dona de casa e enfermeira. Conformada, mas com sonhos despertados com a chegada de um antigo parente do marido, um escritor. A vida de Dona Maria da Piedade nunca seria a mesma. 3 belos contos de Eça de Queiroz, um gigante da literatura portuguesa, adaptados para os quadrinhos pelo carioca Francisco Vilachan. O lançamento é da Editora do Brasil. Metrópolis de volta com boas notícias para o cinema brasileiro, a gente está precisando, né? Ano passado foram 172 milhões de ingressos vendidos, quase 8% a mais que em 2018. O faturamento das salas aumentou ainda mais, foi 13%. Mas aí também tem o ingresso mais caro, né? Eles subiram 5% além da inflação. Tem outro dado importante. Mesmo com a queda do número de lançamentos, o cinema nacional ampliou a participação no mercado em quase 8%. Temos que comemorar e continuar resistindo. Os dados são do painel da Ancine, Agência Nacional do Cinema. Você deve estar se perguntando, quinta-feira, dia das estreias, cadê o Cunha Júnior, Didi? Cadê? Tá de férias, minha gente, de sunga neste momento. Ou aproveitando uma sessãozinha de cinema por aí. A gente não vai acabar com o sossego do Cunha, tá? E hoje, quem traz as dicas pra gente é o editor do portal Omelete, Marcelo Hessel. É uma semana de fortes histórias com protagonismo feminino. Bom, o mês está começando aí, estão estreando também os filmes que são considerados para o Oscar e para essa temporada de premiações. Então, vários desses filmes, embora alguns já tenham chegado nos serviços de streaming, alguns já tenham sido lançados ao longo de 2019, muita coisa ainda continua inédita e agora está chegando aos cinemas. Um deles é Retrato de uma Jovem em Chamas, que é o filme que no Festival de Cannes do ano passado ganhou o prêmio de melhor roteiro. É o 4º longa-metragem da diretora Céline Sciamma, que é um filme que estava indicado no Globo de Ouro ao prêmio de melhor filme estrangeiro. Infelizmente, esse filme não está concorrendo pela França para uma indicação ao Oscar de filme estrangeiro. A França tinha inscrito o filme Les Misérables, mas esse filme é muito especial e muito bonito e muito interessante na carreira dessa diretora, que começou fazendo filmes ali de descobertas de adolescência, descobertas da juventude. Ela fez o Tomboy em 2011, que é o filme mais conhecido dela. Ela fez um filme que chama Lírios de Água, e nesse novo ela deixou um pouco de lado as histórias de formação juvenil para fazer uma história mais de amor e de desabrochar de
amor. É uma história de duas mulheres, uma delas é uma aristocrata europeia, que a mãe dela está tentando arranjar um casamento para ela e precisa ter um retrato dela pintado pro pretendente, pro noivo, saber se ele vai querer ou não casar com ela. L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas si le portrait lui plaît. O filme conta a história de como a pintora que é contratada para fazer esse retrato, ela se aproxima da jovem possível noiva, e as duas acabam apaixonadas e de repente isso vira um turbilhão, vira uma coisa muito grande. A partir do momento no filme em que a pintora ela está finalizando o seu retrato, então essa encomenda está chegando ao fim e elas vão se separar. É um filme muito bonito, o roteiro ele tem essas coisas não ditas, coisas muito sutis e que acabam crescendo na atuação das duas atrizes, que são muito boas, e elas poderiam também ser consideradas aí nessa temporada de premiações, mas eu acho que no Oscar, por conta do filme não estar sendo inscrito pela França, acho que ele não vai participar e não vai ser lembrado. Mas como ele está estreando agora, é uma oportunidade de assistir Retrato de uma Jovem em Chamas, que é muito bacana. Vous allez devoir la peindre sans que elle sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Que savez-vous de mon futur mariage? Rien. C'est tout ce que j'en sais aussi. Quand allez-vous vous marier? Je ne sais pas si je vais me marier. C'est parce que vous pouvez choisir que vous ne me comprenez pas. Je vous comprends. Falando de filmes com ponto de vista feminino, um que com certeza deve estar aí nas premiações é Adoráveis Mulheres, que está estreando agora. Ele estreou nos Estados Unidos em dezembro, na virada do ano, para pegar essa janela da validade do Oscar 2020. É o novo filme da diretora e da roteirista Greta Gerwig. Ela marcou presença no Oscar no ano passado com Lady Bird, e a partir daí o nome dela foi alçado a esse grande holofote do Oscar, esse grande holofote dos filmes de prestígio nessa temporada de premiações. Tanto que agora, nesse Adoráveis Mulheres, ela conseguiu um elenco estelar, um elenco muito bom para contar essa história que já foi contada muitas vezes no cinema, que é uma adaptação do romance do século XIX, de uma autora, de uma escritora que está colocando um alter ego na tela e como ela se relaciona com as suas irmãs. Então é uma história de várias irmãs, cada uma tentando viver a vida e desabrochar aí para a vida adulta de maneiras diferentes. E no centro dessa história a gente tem essa escritora, que é a alter ego da autora, tentando ser publicada sem que o mundo editorial, que é muito masculino, mexa demais no texto dela. I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. No elenco a gente tem nomes como a Emma Watson, que muita gente conhece pela franquia Harry Potter, e tem também a Saoirse Ronan, que é a atriz irlandesa, que ela foi indicada ao Globo de Ouro, e ela pode ser indicada de novo para o Oscar. Ela já tem 3 indicações, embora ela seja muito nova, está aí nos seus 20 e poucos anos, ela pode ser lembrada de novo por conta de Adoráveis Mulheres, que é um filme que foi muito concorrido nas suas primeiras exibições públicas aqui no Brasil. A primeira delas foi no Festival do Rio, foram 2 só, tinha ingressos que estavam custando R$100, então é uma coisa que muita gente já está atrás. A Greta Gerwig é uma autora que está no radar de todo mundo, então por conta disso esse Adoráveis Mulheres, talvez embora não seja indicado ao Oscar, alguma coisa assim, é um filme que muita gente vai querer ver por conta de toda a projeção que essa história já tem, que o elenco tem e que a diretora tem também. My girls have a way of getting into mischief. Well, so do I. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. I intend to make my own way in the world. No one makes their own way, least of all a woman. You'll need to marry well. You are not married, aren't you? Well, that's because I'm rich. Adorei os destaques do Hessel. E tem mais 2 filmes que estreiam hoje e, coincidência ou não, os 2 sobre desastres no fundo do oceano. Listen carefully. You are now 5,000 miles from land, and you're descending 7 miles to the bottom of the ocean. Ameaça Profunda é uma ficção científica com Kristen Stewart, atriz de Crepúsculo. Aqui ela faz parte de um grupo de pesquisadores trabalhando num laboratório subaquático a 11 mil metros de profundidade. Um terremoto destrói o local. A equipe é obrigada a caminhar no fundo do oceano e começa a notar a presença de uma criatura mortal. A direção é de William Eubank e o elenco ainda tem o francês Vincent Cassel. Mother of God.
Kursk, a última missão, conta a história real do acidente que naufragou o submarino russo no ano 2000. A tripulação era de 118 homens e alguns deles sobreviveram à primeira explosão. O filme mostra o descaso das autoridades russas na época, que demoraram a aceitar a ajuda de outros países, querendo preservar segredos militares do submarino nuclear. No elenco, Colin Firth e Léa Seydoux. Do you know how much air they have? Their condition? You want our men to die for nothing! A Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão do especial de Natal A Primeira Tentação de Cristo, da produtora Porta dos Fundos. O programa estreou no início de dezembro na Netflix e, além do sucesso, causou reações contrárias. O filme é uma sátira. Mostra o encontro de Cristo com os apóstolos e insinua que Jesus teria uma experiência homossexual depois de passar 40 dias no deserto. A decisão de retirar o especial do ar é do desembargador Benedito Abicair, segundo ele, para acalmar os ânimos até que se julgue o mérito do caso. Vale lembrar que a liminar já tinha sido negada em primeira instância no final do ano por outra juíza, Adriana de Moura. Ao contrário do desembargador, ela afirmou que o especial não viola o direito da liberdade de crença. Agora a exibição do filme fica suspensa até o julgamento de um recurso. Quinta-feira é dia de TBT no Metrópolis. É aquele momento que a gente para tudo o que a gente está fazendo para matar saudades do que ficou lá atrás. E na carona da hashtag TBT, vamos ao dia 9 de janeiro de 2003. O repórter Herbert Henning foi ao Rio de Janeiro entrevistar Oscar Niemeyer. Vamos rever? E a gente volta já. Quando foi que o gosto pela arquitetura se revelou para o senhor? Eu gostava de desenhar. Eu me lembro que na escola primária, eu tinha uns 10 anos, os desenhos que eu fazia tinha sempre 10. E a minha mãe guardava, orgulhosa com os desenhos, sem saber que eles iam me levar para a arquitetura. É verdade que o senhor desenhava no ar? Não, às vezes eu estava assim, desenhando, ela dizia, menino, está fazendo isso? Eu dizia, eu estou desenhando. São Paulo tem tido muito bom relacionamento. Se você quiser fazer hoje um projeto importante para São Paulo, é derrubar 4 quadras e fazer um jardim. Né? Mas é uma cidade dinâmica, importante para o Brasil, o povo determinado, caminhar. Não, São Paulo é importante. O Rio é essa beleza que está vendo, né? A praia, os morros, tudo. Saíram os finalistas da 20ª edição do Prêmio Estado de São Paulo para as Artes, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. São 15 categorias para homenagear profissionais que se destacaram na cultura no ano passado. Nomes consagrados do público como o rapper Emicida e o cartunista Maurício de Souza estão na lista, mas principalmente muita gente que trabalha nos bastidores, como o diretor do Metrópolis, Hélio Goldstein, que está entre os finalistas na categoria Comunicação Cultural. A TV Cultura também foi lembrada com as indicações da Roberta Estrela Dalva, pelo programa Manos e Minas. Ela concorre na categoria Cultura Urbana. E Rolando Boldrin, que concorre em Cultura Popular e Tradicional com o programa Senhor Brasil. A cerimônia com o anúncio dos vencedores será no dia 29 no Palácio dos Bandeirantes. Reestreia amanhã em São Paulo o espetáculo Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Não é lindo esse nome? É um monólogo da Cássia Kiss, baseado na obra de Manuel de Barros. A poesia de Manuel arrebatou a Cássia de tal maneira que ela acabou se tornando amiga do escritor, que morreu em 2014. E a Cássia também é uma grande difusora das palavras dele. Eu não aguentava ler aqueles livros de cavalaria, livro de aventuras. Aí ele falou, Manuel? Eu falei, Queria ler um negócio melhor. Aí ele me deu Vieira. Aí que eu fiquei encantado. Falei para mim, é para isso que eu presto.
Este homem, Manuel de Barros, foi um homem grande. Muito grande. Muito grande. Um homem que aos 13 anos lê o sermão do Padre Vieira, que aos 13 anos, ele manda uma carta para o pai e para a mãe que moravam na fazenda, dizendo assim, o negócio é o seguinte, eu não quero ser doutor de nada, tá? Eu só quero ser fraseador. Desta vez o padre me deu o sermão do mandato. Decorei e li o livro ao cantorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Gostar quase até do cheiro das letras. Todas as pessoas que conhecem a Cássia acabam conhecendo o Manuel de Barros, porque vai haver sempre um momento em que ela vai mostrar o livro, que ela vai declamar um poema, ou é uma coisa aqui, é uma coisa ali. Então eu fui assim. Mesmo tendo começado cedo como fraseador, o cuiabano Manuel de Barros só alcançou o reconhecimento nos anos de 1980. E desde então, encanta mais e mais gente com a poesia que olha para as pequenezas da vida e da natureza e nos leva a grandes questões existenciais. Tinha amor pela palavra, inventava novas ou tirava delas significados sedimentados. Acho que esse paradoxo reforça mais a poesia do que a verdade. Manuel de Barros no teatro. Literatura no teatro ou é só literatura? Se eu quisesse fazer só um sarau, um banquinho, eu não precisava nem de diretor, né? Ainda mais ele, né? É verdade. Porque ele é uma encrenca, né? Maravilhosa, mas é uma encrenca. O espetáculo foi construído a partir de uma seleção de trechos do livro Memórias Inventadas, única publicação de poesia em prosa na obra de Manuel de Barros. Nas páginas e no palco, a gente entende o homem a partir do menino que cresceu no Pantanal. E na boca da Cássia, só cabem as palavras do poeta, sem adaptações ou mudanças. 3 personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência delas. 1, a criança. 2, os passarinhos. 3, os andarilhos. Cássia é um menino correndo por um palco que se transforma aos olhos do espectador. E a viagem se completa com a música feita ao vivo por Gilberto Rodrigues. Isso aqui é uma interpretação possível das conversas com a Cássia, do mundo do Brasil profundo, o rural. Então, são essas evocações, são evocações, na verdade. Que é isso que eu quero para mim, aos 61 anos. Claro. É essa beleza que eu preciso. Por isso que este homem tem esta força imensa na minha vida. Uma pedra? Um caramujo? Um sapo? Era alguma coisa nova ao pente. Ai, gente, vale muito a pena ver. E aí você aproveita para conhecer um novo teatro em São Paulo, o Teatro D. Eu sempre gosto de um ponto cultural novo para conhecer. Vamos de música, porque o americano Donovan Frankenreiter está em turnê pelo Brasil. Depois de passar por Florianópolis, Bombinhas, Porto Alegre e Curitiba, ele tem show daqui a pouco na Áudio Clube em São Paulo. Você conhece o som dele? Muita gente chama de surf music, porque ele tem uma ligação muito forte com esse esporte. Chegou até a tentar a carreira de surfista profissional. A música de Donovan passa pelo rock, blues, folk, é gostosa de ouvir. Então vamos encerrar o Metrópolis com ele? Vamos nessa. Para não dizer que eu esqueci, amanhã tem show em Recife, sábado em Fortaleza e domingo ele encerra a turnê brasileira no Rio de Janeiro. E a gente encerra os nossos trabalhos agora. Um beijo. Tchau, tchau. Never stop spinning me around and around, and people never stop pulling us from town to town. Let's just lay back on the ground and stare up at the sky and watch all the shooting stars as they say goodbye. And baby, hold on. Hold on, baby. I said hold on.